Eu agradeço a Antônia por um acolhimento, né? E é tão gostoso quando a gente chega num lugar e é tão acolhida com esses sorrisos, com esses abraços. Então, fico muito feliz e retribuo também a alegria de estar aqui. É um momento especial, um tema muito especial, muito importante. É um tema que envolve não só defensores e defensoras, como envolve toda a sociedade, né? Envolve as mulheres, que é um percentual muito grande que sofrem violência doméstica, mas envolve também junto com elas seus filhos, seus pais, suas amigas, seus amigos e tantas outras pessoas. Eu pergunto aqui para o pessoal que está filmando, tudo bem de eu ficar de pé? Porque eu vou ficar de pé mesmo, tranquilo? Então, tá bom. E aí, a gente preparou os slides, Antônia, mas depois, como está com você o material, pode distribuir, compartilhar, e vocês usem à vontade. A ideia é compartilhar o conhecimento, a ideia que eu trabalho é que o que não se mede não se muda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir, e quando a gente mede, a gente está falando de qualquer questão da mulher, a gente se assusta muito, né? E esses números assustadores sempre servem exatamente num primeiro momento, um impacto negativo, o susto que a gente leva com os números, qualquer coisa que tenha a ver com o direito das mulheres, os números são assustadores, mas por outro lado também é um momento em que a gente toma força porque sempre quando a gente está inconformado com alguma coisa, é quando a gente resolve realmente fazer alguma coisa. E eu, antes de fazer aqui a apresentação dos meus slides, e para fazer um pouquinho de esquenta aqui, eu queria trazer uma discussão, na verdade, quando eu falo que não se mede, não se muda, eu gosto muito, então, de pesquisas, de academia. E a gente tem uma pessoa, um pesquisador, não é brasileiro, e ele durante 20 anos, imagine só, durante 20 anos da carreira dele, ele se dedicou a estudar se teria alguma coisa que fez com que grandes revoluções culturais acontecessem. E ele estuda, então, e até olhando aqui o nosso tradutor de Libras, eu peço licença também para fazer minha autodescrição, dizer o quanto que eu esqueço disso e me penalizo por isso. Começo, então, agora interrompendo, fazendo a minha autodescrição. Sou uma mulher loura, tenho os cabelos lisos, abaixo do ombro, e estou com um terninho azul, uma blusa azul e uma saia preta. E aí eu volto, então, para o nosso, que se chama APIA. E ele estudou 20 anos da vida dele, estudando o que faria com que acontecesse uma mudança em grandes revoluções culturais. E ele estuda 3 principais revoluções culturais. E ele analisa as rixas, porque teve um tempo em que você discutia as questões através de um duelo, né? Então, desafio para o duelo, e aí vamos para o duelo e discute quem é que tem razão através de um duelo. E esse que, de repente, quando que a gente escuta falar de um duelo? Talvez um aqui, outro ali, mas não é uma prática mais comum o duelo. Ele estuda também os pés das chinesas, que eles eram enfaixados para cima, não para baixo, né? E esse que, de repente, pode ter ainda um pé de uma chinesa sendo enfaixado, mas essa não é mais uma tradição. E durou milênios essa tradição. E ele estuda também o terceiro ponto, que também diz mais diretamente a nós, apesar do pé da chinesa também dizer respeito, mas é a questão exatamente da legítima defesa da honra, que nós tivemos finalmente agora em 2023, só isso, mas ainda bem que tivemos uma declaração da inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. No Brasil ainda era comum e continua sendo comum isso, mas em outros países já foi muito mais comum e deixou de ser. E aí ele estuda, e ele quer saber o seguinte: será que tem alguma coisa em comum que vai fazer com que efetivamente essas 3 grandes revoluções culturais, isso que de repente desapareçam, ou pelo menos diminuam muito em sua intensidade? E ele, 20 anos pesquisando, ele conclui que sim, que tem uma coisa em comum. E o que ele traz em comum é um evento psicológico. Por isso que eu queria começar nesse nosso esquenta a falar dele. E é um evento que faz com que a gente mude a nossa vida particularmente e faz com que a mudança de cada um gera uma mudança na sociedade. E ele fala, então, do fenômeno psicológico que se chama vergonha. Então, é essa vergonha que a gente tem que ter, de morarmos num país que é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Um país que tem a Lei Maria da Penha sendo considerada uma das 3 mais avançadas, e eu gosto de contar essa história porque eu já fui, por conta da Lei Maria da Penha, viajei o Brasil inteiro, e se não bastasse, viajei muitos países no exterior para falar da nossa Lei Maria da Penha. E a maior vergonha que eu passo, dentre tantas outras, é quando eu estou na Universidade de Coimbra, sonho de consumo de todo professor, dar uma palestra na Universidade de Coimbra, um auditório
4 vezes maior do que esse, cheio com pessoas em pé, pessoas sentadas no chão, e eu falo da nossa Lei Maria da Penha, todo mundo quer saber, afinal de contas é uma das 3 mais avançadas do mundo, e aí chega no final para as perguntas, e vem a pergunta que sempre aparece. E lá no seu país, no Brasil, como é que está a questão da violência contra a mulher? E a gente tem que dizer, apesar de termos uma das 3 legislações mais avançadas do mundo, o Brasil é o 5º país que mais mata. E isso acontece por quê? Porque nós não estamos aplicando a Lei Maria da Penha. E eu estou fazendo toda essa introdução porque o nosso tema só está aqui sendo falado porque nós não estamos aplicando a Lei Maria da Penha. E aí, quando a gente não aplica, a gente tem 3... Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente tem 3 grandes grupos. Aqueles que ainda resistem à aplicação da Lei Maria da Penha, tipo um juiz de São Paulo que diz, se tem Lei Maria da Penha, estou nem aí. Ninguém agride ninguém de graça. Então, esse resiste, né, muito fortemente à Lei Maria da Penha. Mas nós temos um outro grupo, e desse que eu acho que é importante a gente falar, que é um grupo que, não obstante concordar com a Lei Maria da Penha, não obstante entender essa dinâmica diferenciada do microsistema da Lei Maria da Penha, ainda não conseguiu sair da caixinha, ainda não conseguiu entender que a Lei Maria da Penha é outra coisa que não o Código de Processo Penal, e fica querendo colocar o Código de Processo Penal dentro da Lei Maria da Penha. E aí, já numa linha também de início, eu queria dizer para vocês que ainda amanhã tem uma primeira reunião, e eu estou fazendo uma movimentação que eu queria chamar a Defensoria Pública para estar junto nessa movimentação, que é para a gente falar, conversar, bater na porta dos processualistas penais, principalmente que os livros são escritos por homens, e quando são escritos pelas mulheres não são lidos, então a gente tem que pegar esses nossos aliados e dizer, meu amigo, falei ontem, estava com Auri Lopes Júnior, meu amigo Auri, coloca a perspectiva de gênero no seu livro. E aí a gente vai trabalhando essa questão. A gente tem que trazer os nossos amigos que são aliados. Eles são aliados, né? Eles compram a nossa causa, estão junto com a gente. Mas vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Traz isso para dentro dos códigos. Eu vou começar esse movimento, estou lançando aqui, viu, Antônia? Estamos lançando aqui. Então vamos lá. Aí depois a gente vai conversando para a gente, e eu quero lançar isso exatamente na Conferência Nacional da Advocacia, que já foi Conferência Nacional dos Advogados, e na gestão que eu participei, a gente conseguiu alterar para Conferência Nacional da Advocacia. Vai acontecer agora em novembro, final de novembro, lá em Belo Horizonte, e pretendo lançar, então, fazer um lançamento. Eu não sei exatamente o que a gente vai fazer, mas a gente faz juntas, né, trabalha juntas, pensando em alguma coisa. Dito tudo isso, entendendo, então, a gente tem 3 grupos, né? O primeiro grupo que rejeita a Lei Maria da Penha, coisa mais absurda. O segundo que não entendeu bem a questão da Lei Maria da Penha. E o terceiro, aquele grupo que sim, está com a gente, conheceu, entendeu o que é a Lei Maria da Penha. E hoje a gente vai falar dos 3 grupos. Nós vamos acabar mencionando, né, um pouquinho de cada um desses grupos nessa apresentação que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, então, faço aqui um convite também, né, para que quem não esteja possa estar com a gente nas minhas redes sociais. Tenho trabalhado, hoje eu trouxe 2 leis muito interessantes, 2 leis novas, que falam de selos para empresas, que trabalham a questão da amamentação, que trabalham a questão também da violência contra a mulher, muito interessante para a gente divulgar isso, para que a sociedade saiba e possa cobrar também das empresas, para que possam ter este selo, né? E então, @professora Alice. E aí, para a gente começar situando o tema, e a gente vai falar então da Lei Maria da Penha e assistência qualificada à vítima, eu começo fazendo um rolezinho pela Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe, mas só para a gente colocar assim numa linha, né, de organização. Então a gente tem o artigo que eu já fiz uma publicação, acho que foi ano passado ou no ano retrasado, dizendo o artigo mais descumprido da Lei Maria da Penha é o artigo 27. É o mais descumprido, porque ninguém dá a menor bola para esse artigo 27, que diz que em todos os atos processuais cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 14 dessa lei. Em todos os atos processuais cíveis e criminais. E a gente observa, né, principalmente quando a gente fala do âmbito criminal, a não presença efetivamente de advogado ou advogada, né, em praticamente 80% dos casos da Lei Maria da Penha. Mas também um outro artigo muito... tá aí, aqui eu pergunto, né? Afinal de contas, se a gente tem essa necessidade de estar acompanhada de advogado ou advogada, por qual motivo? Por que precisou fazer essa coisa totalmente diferente, que a gente não vê em outros ramos de violência ou outros ramos do direito, essa necessidade
de estar acompanhado de advogado ou advogada. Fica essa interrogação aqui, que a gente vai responder essa interrogação. Bom, o artigo 28, também junto, né? Mais descumprido que tem na face da terra em relação à Lei Maria da Penha. Vai dizer, é garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços da Defensoria Pública e de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial. Veja bem, tem que estar a Defensoria Pública em sede policial. É o que está escrito aqui, artigo 28, salvo se eu esteja fazendo uma interpretação equivocada. Nós temos que ter sede policial e judicial mediante atendimento específico e humanizado. Esse atendimento específico e humanizado, vocês da Defensoria Pública sabem muito bem, né, porque a Defensoria Pública cumpre rigorosamente todos os seus mistérios. Mas eu chamo a atenção exatamente isso, acesso aos serviços. Está dizendo aqui que é só o serviço X, ou o serviço Y, ou o serviço Z? Ou podemos entender que são a todos os acessos, né, todos os serviços, acesso a todos os serviços da Defensoria. Então, não tem como dizer, vai até a página 2, mas a página 3 não. Né? Então, todos os acessos, todos os serviços, né, acesso a todos os serviços da Defensoria é o que diz textualmente o artigo 28, que é impossível de você interpretar de outra forma, certo? Bom, mas eu ainda queria trazer dentro dessa organização mais um artigo, que é o artigo 25. Agora a gente está falando da atuação do Ministério Público. E quando a gente fala da atuação do Ministério Público, a gente entender essa organização aqui em relação à defesa da vítima, essa assistência especial, o Ministério Público também vai intervir quando não for parte. Então, se ele é parte, ok. Não é parte, faz a intervenção. Nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí a gente pergunta, se eu estou diante de uma ação penal pública, uma ação penal privada, e se envolve violência doméstica, precisa da participação do Ministério Público? Sim, exatamente. Se não for violência doméstica, não. Sendo violência doméstica, como foi a minha pergunta, precisa sim da participação do Ministério Público. Mas, doutora Antônia, cadê o Ministério Público participando nas ações penais privadas que envolvem violência doméstica? Difícil. Tenho estado por muitos estados brasileiros perguntado sobre isso. Até agora não encontrei nenhum estado que efetivamente cumpra rigorosamente esse artigo 25 da Lei Maria da Penha. E se a gente está numa causa civil? Estou diante aqui, foi as duas colocações que eu trouxe, estou diante de um divórcio. E esse divórcio não envolve menores, crianças, adolescentes, incapazes, não tem nada. Super tranquilo. Um casal que não tem filhos, que resolve se separar, mas tem violência doméstica. E se tem violência doméstica, o Ministério Público tem que intervir. Ele não vai ser parte, mas ele tem que intervir aqui. E cadê os processos de divórcio, separações judiciais, anulação de casamento, qualquer coisa que seja em que efetivamente existe violência doméstica e que o Ministério Público esteja presente? Não existe, praticamente não existe. Então, vamos para aquele grupo que descumpre a Lei Maria da Penha. Alguns por quererem descumprir e outros por não entenderem que se trata de um microsistema de uma forma, então, totalmente diferenciada. Mas ainda trazendo a Lei Maria da Penha, eu queria trazer o artigo 14, porque é dele que a gente parte tudo. Qualquer ideia que a gente vá trabalhar aqui nesse auditório tem que ser a partir do artigo 4º, que vai dizer, na interpretação dessa lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina, especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, as discussões, que são muitas, em relação à Defensoria Pública e à atuação frente a causas que envolvem violência contra a mulher, têm que ser respondidas a partir do artigo 4º da Lei Maria da Penha, sempre é o nosso guia. E aí eu venho com essa organização de ideias. A Lei Maria da Penha, ela é diferentona. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Ela é diferentona. Se fosse para ser igual, deixa lá no Código de Processo Penal, deixa lá no Código de Processo Civil, a gente não precisava de uma lei especial que é uma das 3 mais avançadas. Além disso, ela veio para causar uma modificação do quadro absurdo de violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e uma relação íntima de afeto. Então, lembrando que a Lei Maria da Penha não se aplica a nenhum outro contexto que não sejam esses 3 especificados na Lei Maria da Penha. E ela é toda trabalhada no direito internacional dos direitos humanos. E aqui a nossa carência. Como nós somos carentes
do estudo, do conhecimento e da aplicação do direito internacional dos direitos humanos. Flávia está lá concordando comigo, né? É impressionante. E a gente vê isso em todos os lados. E aí vem exatamente de uma carência do Poder Judiciário, mas que, de certa forma, ela também é resultado da carência das outras instâncias do sistema de justiça. Porque se o defensor, a defensora não colocar isso nas suas peças, dificilmente um juiz ou uma juíza vai colocar isso nas suas sentenças. Então faz parte, sim, de uma atuação profissional comprometida com o direito internacional dos direitos humanos, trazer isso para dentro das suas peças. E aí, quando a gente fala disso, né, entendendo então que a gente tem um sistema de proteção dos direitos humanos das mulheres, e a gente tem todo um conjunto de normas, e a gente começa a desenhar, então, um sistema. Isso é muito importante da gente compreender. Um sistema especial de proteção à mulher em situação de violência doméstica. Então, se eu estou diante de uma condição dessa mulher, que é essa condição de violência doméstica, eu abro um outro livro, né? Abro uma outra anotação. É um sistema especial aqui que a gente vai ter que dar conta em relação a isso. E nesse conjunto de normas, nós podemos trazer para análise aqui uma série delas. Então, começo aqui fazendo indicação da carta da 17ª jornada da Lei Maria da Penha. Vários defensores, Flávia estava lá com a gente, né? Lá em Fortaleza, no começo dia 8, na verdade, de agosto, em que se discutiu uma série de questões e a participação da Defensoria Pública foi fundamental neste momento de elaboração da carta, que eu vou trazer para vocês 2 itens da carta especiais em relação ao tema que a gente está trabalhando. Recomendação geral, número 35, já vou falar dela, aqui só para destacar o que tem de direito internacional. A recomendação geral número 33 a 35, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse caso, Márcia Barbosa, que eu vou fazer uma referência também, o protocolo, claro, né, para julgamento com perspectiva de gênero, que se transforma numa resolução agora neste ano, e também aqui este documento que eu acho muito importante para a Defensoria utilizar, que é um documento que foi elaborado pelo IPEA, mas foi exatamente encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. E fala a respeito exatamente do Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. E esse documento traz uma série de informações e conclui dizendo que é lastimável o que o Poder Judiciário faz com as mulheres que são vítimas de violência. Então, corta na carne, né? Traz exatamente isso. Fala das competências híbridas nesse documento, recomenda exatamente a ideia da competência híbrida das varas de violência doméstica e uma série de questões, e traz inclusive diálogos ali em que a gente observa que faltou um protagonista importante, ou uma protagonista importante, que o defensor é a defensora. Então, vários diálogos que estão colocados nesse documento, a gente observa que poderia ter sido diferente se tivesse uma defensora ou um defensor ali, como diz a Lei Maria da Penha. Ninguém está inventando nada, é a lei que diz isso. Bom, e aí, começando então, só para a gente pontuar, dessa jornada, 17ª jornada, o Conselho Nacional de Justiça, todo ano, desde a edição da Lei Maria da Penha, faz a jornada e lança essa carta, né? E essa aqui, então, tem um inciso, tem o número 6, eu vou destacar aqui, dizendo que assistência jurídica qualificada, então o nome está bem certinho, né? Previstas no artigo 27 e 28 da Lei Maria da Penha, é direito das vítimas, e olha que interessante, diretas e indiretas, porque eu tenho que ter toda uma assistência qualificada também para as vítimas indiretas. E esse é um tema muito importante, que diz respeito a algo que agora nós estamos despertando, mas que tive a oportunidade de estudar esse tema na Espanha, lá já se está falando há muito tempo. E aqui no Brasil a gente começou falando de testemunhas da violência. E agora a gente fala o termo certo. Ela é vítima indireta da violência. Porque ainda que ela seja só, entre aspas, testemunhas, nós temos inclusive uma lei que diz que é violência psicológica praticar violência na frente da criança, né? Então, é violência psicológica isso. Muito bem. E aí a gente vai entendendo aqui, né? Ainda diz assim, e não se confunde com a figura da assistência da acusação, né? Bonitinho, tá certinho aqui, de acordo com o que a gente está falando. Abrangendo a formulação de perguntas e participação ativa no processo, conforme recomendação 33 da Convenção CEDAW. E daqui a pouco eu falo da recomendação 33 aqui. Mas veja, aqui está colocado pelo órgão máximo do Poder Judiciário.
Podemos concordar, podemos discordar, mas se a gente precisa, a gente não pode deixar de ter conhecimento desse dispositivo, né, e citar isso nos documentos que a gente for elaborar. E aí vem também o número 4, que eu queria chamar a atenção, porque diz assim, cabe à juíza, ao juiz do tribunal do júri, então agora a gente está lá no tribunal do júri, garantir que as vítimas diretas e indiretas de feminicídio tenham orientação jurídica, preferencialmente pela Defensoria Pública ou advogada ou advogado, por ocasião do julgamento nas duas fases. Na fase lá do tribunal do júri e na fase anterior ao tribunal do júri. Então, nós temos documentos e a gente precisa conhecer esses documentos e nos apropriarmos desses documentos para que a gente possa dar uma organização isso tudo. E a gente vem o direito internacional dos direitos humanos das mulheres. E eu começo aqui, aproveitando, para trabalhar essa questão de mulheres. Quem são as mulheres que nós estamos falando, né? Quando a gente vai para o direito internacional dos direitos das mulheres, nós encontramos que, efetivamente, essa categoria mulher não é a categoria biológica. Tem decisões, inclusive da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai trazer essa informação para nós. Olha, não estamos falando da questão biológica. Porque se a gente pensar o que éramos nós, mulheres, há 150 anos atrás, biologicamente, na nossa constituição física, não alterou nada, ou se alterou a gente não consegue enxergar, porque nós não temos elementos científicos para enxergar essa mudança. Mas quando a gente fala do papel da mulher há 150 anos atrás e o papel da mulher hoje, vocês acham que mudou ou ficou igual? Mudou muito, né? Não é ainda o que a gente quer, ok? Mas mudou muito. Então, é isso que é mulher. Mulher é essa questão do que é ser mulher, qual é a função, qual é o papel, o que se espera da condição de mulher. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Então, não é uma questão biológica, o que significa dizer que a gente amplia o conceito de mulher para incluir, sim, mulheres trans, transgêneros, né, do gênero feminino. Muito bem, mas feito essa observação, vamos falar da Convenção CEDAW e das RGs, né, e da Convenção de Belém do Pará, só fazendo uma referência aqui. Primeiro, para a gente entender, mas o que é essa tal de recomendação geral do Comitê CEDAW? E eu tenho feito palestras e tenho feito cursos para juízes, promotores, delegados, defensores, e eu tenho, quando é um curso assim mesmo, eu aplico um questionáriozinho e vou perguntando, ó, seja sincero aí neste momento, seja sincero. Você já ouviu falar da recomendação geral? Sabe o que é isso? E uma grande parcela coloca a sinceridade ali e diz, não, nunca tinha ouvido falar, não entendi o que é essa tal de recomendação geral. Bom, recomendação geral é assim, existe uma convenção, que é a convenção abreviada como CEDAW, que é a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Ela é de 1979. Bastante antiga. O Brasil foi signatário dessa convenção. Num primeiro momento, assina essa convenção com ressalvas, exatamente porque tinha itens da convenção que o Brasil não estava em acordo. Por exemplo, a convenção de 1979 dizia que não era mais para existir essa história de homem como chefe da sociedade conjugal. Mas no Brasil nós vigoramos ainda o Código Civil que dizia que o homem era o chefe da sociedade conjugal. Então havia conflito. E o Brasil então assina, mas diz, olha, mas aquele item lá nós não concordamos. Esse item aqui nós não concordamos também. E vocês, só para ter uma ideia do que é a Convenção CEDAW, ela é a convenção que mais recebeu ressalvas de todas as convenções que você possa imaginar que já tenham existido na face da Terra. Foi a que mais recebeu ressalva. Foi a que mais teve dificuldade de ser implementada. E é uma convenção que diz, pela eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, né? Nada mais do que isso. Mas, enfim, sendo ela de 1979, ela precisou de atualizações, ela precisou de novas interpretações. Não se falava em 1979 de gênero, né? Agora a gente começa a falar de gênero. Então, ela precisou de atualizações e interpretações. Isso é feito através do Comitê CEDAW, que elabora, então, essas recomendações gerais para auxiliar a compreensão. Então, imaginando que a gente já está na de número 33 e tem a de número 35, olha que trabalho, né? Que trabalho que teve o Comitê CEDAW. Teve a recomendação 1, a 2, nós tivemos a 19, que depois foi atualizada pela 35, então a gente já teve atualização de recomendação e as coisas estão caminhando, estão evoluindo de uma forma muito interessante. Mas se nós não aplicarmos esse conhecimento todo, vai ficar para
posteridade, né? Fica bonito, mas ninguém está aplicando. Então, é para aplicar, sim, a recomendação CEDAW também. Vou falar aqui da de número 33, que é o acesso das mulheres à justiça. Tudo a ver com esse tema da assistência jurídica qualificada. Dentre vários itens, diz aqui, o Estado parte implementem medidas para encorajar mulheres a participar ativamente em processos da justiça penal. E uma forma de você incentivar é tendo alguém ali ao seu lado, né, necessariamente, obrigatoriamente. Depois, temos ainda na recomendação 35, que fala da violência de gênero, recomenda que os Estados-parte implementem medidas que garantam o acesso efetivo das vítimas de violência às cortes e aos tribunais. Então, é para a garantia dessas mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, ela está em linha exatamente com essas recomendações gerais. Mas, volto a dizer, são os artigos mais descumpridos da Lei Maria da Penha. Exatamente aqueles que têm uma importância fundamental para o acesso da mulher à justiça e a garantia desse acesso dela à justiça. E aí eu queria trazer mais um importante documento aqui, que ninguém também estuda muito, mas que ele é fundamental, que é esse, a gente chama das diretrizes do feminicídio. São diretrizes para julgar, processar e, investigar, processar e julgar crimes violentos, crimes de mortes de mulheres, que são agora os feminicídios. É um documento que existe desde 2016, ele foi elaborado aqui por conta, né? Havia um protocolo latino-americano e o Brasil é o primeiro país a ter um protocolo específico do Brasil. Isso aconteceu por um motivo nobre, que é o fato de que o Brasil tinha uma organização para fazer essa mobilização e ter um protocolo nacional, mas também aconteceu por um motivo não nobre, que foi exatamente o número de mortes de mulheres. Então, a ONU, quando escolhe qual é o país que seria o projeto piloto, o primeiro país do mundo, que teria um documento específico voltado para a sua própria condição. O Brasil foi escolhido. Nos orgulhamos disso de um lado, porque nós tínhamos organização para fazer esse documento, mas nos ressentimos por outro, porque foi exatamente pelo número de violência contra a mulher. Bom, entendendo isso, né? E aqui, então, diz nesse documento que toda vítima tem o direito a um representante legal para aceder ao Poder Judiciário no intuito de ver reconhecidos seus direitos. Fala da Lei 11.340, fala que reconheceu a vítima de violência doméstica uma série de direitos e tem uma série de informações que a gente pode retirar desse importante documento. Aqui também fica a dica para vocês. Ademais disso, olha que coisa interessante, nós temos o primeiro estado do Brasil a ter um protocolo estadual. Olha que interessante, né? Não sei se tem alguém da Paraíba, mas mesmo que quem não seja da Paraíba, é legal de dar uma olhadinha nesse material, porque tem um protocolo estadual para a mesma coisa, de julgamento, investigação, para investigar, processar e julgar mortes violentas de mulheres, feminicídio. Agora, interessante, para a gente contar um pouquinho da história, né? Esse protocolo, ele nasce exatamente com a condenação do Brasil no caso Márcia Barbosa, porque foi um caso lá da Paraíba. E aí, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determina que o Brasil elabore um protocolo nacional de julgamento com perspectiva de gênero e também determina que na Paraíba seja feito isso, né? Então, foi feito a partir dessa condenação que o Brasil sofre. Então, só para a gente ver quanta coisa que tem de documentos. Ademais disso, né, Mariana, tem uma nota técnica aqui, lá foi elaborada em Florianópolis, dia 20 de junho de 2023, com dados muito importantes, que fica aqui a referência para que vocês dêem uma boa olhada. E aí, claro, todo mundo conhece a lei complementar, só para a gente organizar as ideias, que vai dizer que é função institucional da Defensoria Pública exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Então, está tudo na linha aqui do que a gente está falando. Mas, por outro lado, e aí vem um pouquinho de história que não é muito boa, nós temos esse documento, né, Mariana, que é muito conhecido por todas que atuam na área da violência contra a mulher, que foi elaborado exatamente pelo Ministério Público do Paraná, pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias, março de 2023, documento muito atual. Esse documento, inclusive, tem uma passagem que faz uma citação minha, mas no contexto que está colocado, em que se colocou dois posicionamentos, posicionamento A e posicionamento B, eu estava lá bem colocada, mas não que eu tenha alguma coisa com essas questões todas que foram colocadas aqui, né? Mas, enfim, aqui só para a gente entender. Então, vai uma parte.
sem embargo, do importante papel a ser desempenhado no âmbito civil, na seara criminal, no âmbito civil, na seara criminal, a atuação do advogado da ofendida ou do defensor a ela nomeado deverá ser muito mais limitada, com vistas à orientação jurídica, defesa dos seus interesses e direitos, devendo observância aos limites estabelecidos por lei, a posição de vítima na relação processual penal. E de tantas coisas que a gente poderia falar, o que eu queria fixar aqui? Fixar que a gente não pode falar de direitos das mulheres vítimas de violência sem que a gente coloque junto a Lei Maria da Penha, a Constituição e o Direito Internacional de Direitos Humanos. Então, está faltando aqui exatamente a parte do Direito Internacional de Direitos Humanos. Se você for olhar, não está na lei, não está na Constituição, não está no Código de Processo, mas está na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, está na Convenção de Belém do Pará. Então, a gente tem que ter essa percepção de que tanto a Convenção de Belém do Pará quanto a Convenção CEDAW, elas têm status constitucional. Só para a gente fazer uma questão dogmática aqui, né? Tem status constitucional, significa que ela tem o mesmo valor da Constituição. Não está nem abaixo, nem acima. Algumas convenções internacionais que foram depois da Constituição e que foram reconhecidas por um quórum lá específico, têm status até supraconstitucional, acima da própria Constituição. Mas quando a gente fala de direitos internacionais, direitos humanos, a gente faz uma coisa que eu acho muito legal de entender. A gente sempre estudou a pirâmide de Kelsen, né? Tem aquela parte das leis infraconstitucionais, né? As normativas, as leis, e em cima de tudo, no ápice da pirâmide, nós temos a Constituição. Mas agora a gente tem que colocar o direito internacional de direitos humanos. E agora a gente tem que colocar os julgamentos dos tribunais internacionais. E mais do que isso, quando a gente fala de direito internacional de direitos humanos, a gente pega a pirâmide, que está aqui colocada assim, né, que a gente sempre vê dessa forma, e a gente deita essa pirâmide e a gente olha... A gente olha para baixo. Então, a gente imagina vocês aqui no chão, a pirâmide. Quando a gente põe no chão a pirâmide, não tem mais o que está acima e o que está abaixo. Elas estão todos no mesmo nível. Então, se você tem direito internacional de direitos humanos, não tem mais aquela questão do conflito de normas a partir de qual é a mais importante. A mais importante é a que defenda mais direitos, e no caso aqui, direitos humanos das mulheres, né? Então, essa perspectiva. O outro item também, que diz aqui, não há no ordenamento jurídico penal brasileiro qualquer outra figura processual que admita a intervenção ativa da vítima, postulando no processo fora dos limites estabelecidos para assistência ao Ministério Público. Assim, como que não tem? E cadê a Lei Maria da Penha nos artigos que a gente acabou de citar? Tá, não está lá no Código de Processo Penal, mas por acaso tinha que estar lá no Código de Processo Penal? Eu não posso ter um outro regime? E aí, fora, né, tirando ainda a parte que não levou em conta o direito internacional dos direitos humanos. Então, essa que é a ideia, né, que a gente teria para trocar, dialogando com este documento aqui, que tem partes muito interessantes, traz muitas informações, mas faltando, então, na minha percepção, ler a Lei Maria da Penha, ponto número 1, e ponto número 2 dos documentos internacionais de direitos humanos. De enunciados, só para a gente fazer uma revisão aqui. 51 do COPEVID, o direito à assistência judiciária da mulher, deixa eu ver se eu destaque, não. O direito à assistência judiciária da mulher em situação de violência, previsto no artigo 27, que é o que a gente está mencionando, não confere ao advogado ou defensor público os direitos de assistente de acusação, se não houver habilitação segundo o CPP. E aqui a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Claro, nós não estamos falando que o artigo, né, essa assistência do artigo 27 é igual à assistência judiciária, igual à assistência de acusação, e a gente vai ter que falar disso. Mas é muito mais do que se está trazendo por aí, né? E aqui também do CONDEG, vem o enunciado 6, considerando o artigo 4º da Lei Complementar, atuação da conforme prevenciona nos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, é plena e não se confunde com a assistência de acusação dos artigos tal. Então, essa questão que a gente tem que discutir. O que significa exatamente essa defesa plena? Ela é igual à assistência de acusação? Ela é diferente? Na minha percepção, já vou conduzindo aqui a minha visão, ela não é exatamente a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, seria a mesma coisa, né? Então, a Lei Maria da Penha traz uma outra figura diferenciada. Por quê? Porque, começa por aí, já vou dando meus argumentos. A assistência de acusação, nem sempre a vítima quer
a assistência de acusação, que é a ideia de condenação da pessoa. Não é, às vezes não é isso que ela quer. Ela não quer trabalhar no sentido de condenar. Ela diz, se o juiz condenar, o juiz é condenar, ok, mas não é eu que estou em busca disso, né? Disso que ela está buscando. Diferente de outras vítimas, que querem como justiça, resgate da justiça, efetivamente a condenação. Quando a gente vê, né, tantas familiares, quando dizem, no final de um processo do júri, que levou 30 anos e tal, eles dizem, agora foi feita a justiça, né, com a condenação. Então, não necessariamente a vítima mulher em situação de violência doméstica é essa vítima que está em busca da condenação. Então, a gente tem que entender que são figuras diferenciadas. O enunciado 7, o acompanhamento previsto no artigo 27 e 28 da Lei Maria da Penha, compreende a atuação da Defensoria Pública na prática de todos os atos judiciais e extrajudiciais, cíveis, criminais e administrativos, na defesa dos direitos humanos das mulheres. Perfeito, exatamente aquilo que a gente falava. Quando falava de acesso aos serviços da Defensoria, não colocou uma vírgula, salvo este ou aquele. Acesso a todos os serviços. Bom, e aí a gente vai para essa proposta de tese institucional, né, só fazendo aqui essa referência, depois Mariana vai trazer essa questão, e fazendo aqui só um paralelo, né, eu já comecei a falar, mas a diferença dos institutos, o assistente da vítima, a perspectiva essencialmente persecutória, já existia antes da Lei Maria da Penha, então se era para ser a mesma coisa, não precisava a Lei Maria da Penha ter criado os artigos 27 e 28, bastava de fazer referência ao Código de Processo Penal, e fora que a assistência de acusação, ela precisa ser necessariamente a aceitabilitação pelo juiz com a concordância do Ministério Público. E essa defesa qualificada, que a gente chama, né, assistência qualificada da vítima, tem nada que ver. Não vamos perguntar para o Ministério Público, não vamos pedir habilitação nos autos para que o juiz defira ou não defira. E deferir ou não deferir depende exatamente se aqueles interesses que a vítima busca no processo estão contemplados no momento da habilitação. Então, precisa analisar, fazer um juízo de admissibilidade, que não é o caso dos artigos 27 e 28. E assistência, então, qualificada não se trata de auxiliar ou apêndice das funções do Ministério Público e não pode ser indeferida nem exige manifestação prévia, conforme a gente tinha dito. E aqui só, depois vocês olham o material, mas a referência ao artigo do Código de Processo Penal que fala do assistente de acusação. E vou trazer aqui uma decisão que eu acho interessante, já finalizando, que traz exatamente essa questão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e faz esse questionamento. O caso concreto era exatamente esse. A Defensoria Pública estava presente, a defensora fez perguntas e aí se buscou anular o processo, porque tinha ocorrido perguntas pela defesa, né? E aqui vem a decisão. Decisão que anulou a oitiva da vítima em razão de a Defensoria Pública que acompanhou ter feito perguntas, natureza jurídica, assistência especial, que permite a realização de perguntas na audiência da vítima. E aí a gente vai para uma série de questões, mas eu só reforço o que está nessa decisão, que é o critério da especialidade de aplicação das leis. Especialidade, se é uma violência doméstica contra a mulher, vamos olhar a Lei Maria da Penha. O que não estiver na Lei Maria da Penha, é o artigo 13 da própria lei, a gente vai para o Código de Processo Penal, etc, etc. Mas só se não for disciplinado na Lei Maria da Penha. Assistência judiciária especial, fala aqui, disse especial porque voltada para as mulheres vítimas de violência doméstica e porque deriva diretamente da Lei Maria da Penha. Então, ela é diferenciada. Independe de prévia oitiva no Ministério Público, autorização judicial, dessa forma, correta a postura da Defensoria Pública em acompanhar a vítima e fazer perguntas que entendeu relevantes para o julgamento da causa. E aí faz toda uma preocupação também com a questão da revitimização, a importância fundamental da presença da Defensoria Pública para evitar, né, e ter toda uma precaução em relação à revitimização ou retraumatização, como o Fonavige gosta de falar. E aí eu vou deixar aqui esses limites da Defensoria, porque é o tema que eu acho que a gente tem que chegar a uma conclusão aqui. Já podemos fazer um acordo, vamos ver depois se vocês concordam. Mas, na verdade, essa assistência qualificada não é exatamente igual ao assistente de acusação. Então, a gente tira um primeiro consenso aqui. Mas no que se difere? Até onde pode e até onde... Bom, agora aqui é assistência de acusação. Acho que isso que a gente está precisando resolver. Pode, então, vamos ver aqui... atuar mediante prestação de orientação jurídica para os atos processuais, pleitos de medidas protetivas, adoção de medidas extrajudiciais,
Depois, entrevistar as usuárias antes dos atos judiciais a fim de orientá-las quanto aos seus direitos. Pode atuar em audiências e sessões do julgamento do júri, mediante requerimentos e formulações de perguntas. E aí vem toda essa questão. E dentre essas questões todas, né, fazendo uma organização das ideias, vem esse tema, que é exatamente a questão que está no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. A ideia de que a neutralidade nos julgamentos informados pela universalidade dos sujeitos é suficiente para gerar parcialidade. Então, se você a gente sabe, tem estudos mostrando que existe uma vulnerabilidade específica dessa mulher em situação de violência doméstica, e tomando cuidado que no Brasil somente os 3 casos de contexto, violência doméstica, familiar, relação íntima de afeto, exatamente porque se reconheceu que nesta situação há uma vulnerabilidade diferenciada da mulher. Em outros setores, existe violência de gênero na escola? Existe. Existe violência de gênero no trabalho? Existe. Mas se entendeu que essas violências, embora sejam preocupantes, não necessitariam de um tratamento especial, de medidas especiais, tal qual a violência no contexto doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto. Então, se fez uma ponderação. Nesses 3 casos aqui, muita violência precisa de uma questão especial. Neste caso aqui, o Código de Processo Penal, o direito penal, consegue dar conta da questão. E aí, sim, chegando aqui, né? A igualdade não é um favor, eu acho que isso a gente precisa entender. A igualdade não é um favor, é um direito constitucional, é um direito convencional, e cada vez que a gente busca, né, levanta essa bandeira, parece que a gente está pedindo um favor. Não, não é um favor, é um direito constitucional e convencional. Neutro é quem já se decidiu pelo mais forte, diz Max Weber. Aqui também trazendo uma frase de 1792, né, que vai dizer, a Mary vai dizer o seguinte: eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. E toda a Lei Maria da Penha e toda essa discussão que a gente está fazendo aqui é exatamente essa. Dar para as mulheres a condição de decidir o seu próprio destino. Hoje, conforme a pesquisa visível e invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quem mais está praticando violência contra a mulher são os ex-maridos, os ex-namorados, os ex-amantes. Significando dizer que quando a mulher toma aquela atitude, que a gente sempre recomenda a ela e fala, mulher que sofre violência, denuncie, separe-se, rompa o relacionamento, e ela faz isso que ela está sendo recomendada a fazer, ela sofre mais violência. Então, essa questão que a gente está colocando aqui, deste tema que a gente está colocando, é exatamente este. A Defensoria Pública é fundamental para evitar que aconteça o que a gente chama da violência, para que aconteça a prevenção secundária. Ou seja, a violência aconteceu, e agora o que a gente vai fazer para que essa violência não volte a acontecer. Mas, enfim, todas as questões, eu fiquei aqui pensando tantas coisas que a gente podia falar, eu separei essas questões para abrir essas nossas discussões. Vamos ouvir agora a Mariana, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada.